Você já parou para pensar que talvez tudo o que você aprendeu sobre Maomé pode estar incompleto? E se eu te dissesse que existem partes da história que foram silenciadas por séculos e que até hoje quase ninguém ousa contar? Quem foi de verdade esse homem que dividiu eras, uniu povos, despertou amores profundos e ódios viscerais? Foi apenas um líder religioso? Ou havia algo muito maior por trás de suas palavras, suas ações e principalmente de seus silêncios? Hoje, você vai conhecer o lado de Maomé que a história oficial nunca contou. Segredos guardados por séculos, mistérios sufocados por medo, poder e política. Verdades enterradas pelo tempo, mas que ainda vivem, esperando serem ouvidas. Aperte o cinto, o que você vai ouvir agora pode mudar tudo o que você pensava saber sobre um dos homens mais influentes da humanidade. Em cada canto do mundo, há um nome que atravessa gerações como um sussurro ancestral. Maomé. Para uns, ele é o último profeta. Para outros, um revolucionário. E há ainda quem o veja como um enigma histórico envolto em camadas de política, fé e mistério. Mas quem foi Maomé, de verdade? Antes de se tornar o homem que mudaria o curso da humanidade, ele era apenas Muhammad ibn Abdullah, um órfão nascido no ano 570 em Meca, uma cidade pequena, mas estratégica na Península Arábica. Um lugar de comércio, mas também de disputas, idolatria e injustiça social. Na infância, a vida de Maomé foi marcada por perdas. Ele perdeu o pai antes mesmo de nascer, a mãe quando ainda era uma criança. Criado primeiro pelo avô e depois por um tio, cresceu vendo o mundo com os olhos de quem aprendeu cedo que a vida não espera. Ele sentiu na pele o peso da solidão, da rejeição e da incerteza. Sentimentos que mais tarde seriam centrais em sua missão. Mas o mais impressionante não era sua origem humilde, era o respeito que ele despertava. Mesmo antes de qualquer revelação divina, Maomé já era conhecido como Al-Amin, o confiável, o íntegro. Num mundo onde trair era estratégia e mentir era sobrevivência, ele se destacava por sua palavra reta, seu olhar direto, sua ética inabalável. E foi justamente esse caráter que chamou a atenção de muitos e despertou a desconfiança de outros. Aos 25 anos, ele se casou com Khadija, uma mulher rica, poderosa e 15 anos mais velha que ele. Mas não foi um casamento de conveniência. Foi um encontro de almas. Khadija viu em Maomé um homem diferente, alguém que não buscava fama, riqueza ou poder, mas sim sentido. Ela acreditou nele antes de todos. E quando o mundo começou a chamá-lo de louco, ela foi a primeira a chamá-lo de profeta. Mas Maomé ainda não sabia que carregava dentro de si um destino que ultrapassava sua própria compreensão. Quem era Maomé, afinal? Um órfão, um comerciante, um líder, um profeta? Ou seria ele tudo isso e algo mais? Talvez a resposta esteja escondida não apenas em seus feitos, mas nos detalhes esquecidos, nos sussurros das entrelinhas da história. Porque entender Maomé é mais do que conhecer datas e batalhas. É mergulhar no coração de um homem que sentiu medo, dor, amor. E mesmo assim, escolheu levantar a voz quando todos queriam silêncio. E é só o começo. Imagine nascer já com o peso da perda. Antes mesmo de ver o rosto do pai, Maomé já era órfão. E quando ainda tentava entender o mundo com olhos de criança, a morte bateu à porta novamente. Sua mãe o deixou aos 6 anos de idade. Esse menino, com o olhar triste e silencioso, foi entregue ao cuidado do avô, Abdul Muttalib, que o criou por 2 anos, até também partir. Em menos de uma década de vida, Maomé já havia perdido todos os que representavam estabilidade. Quantas noites ele chorou sem ninguém ver? Quantas vezes desejou apenas um colo, uma palavra, um abraço que não vinha? Ninguém sobrevive a tantas perdas sem cicatrizes. Mas Maomé não endureceu. Ele aprendeu a observar, a ouvir
a sentir o mundo em silêncio. Essa sensibilidade se tornaria mais tarde uma de suas maiores forças. Criado pelo tio Abu Talib, Maomé cresceu nos bastidores da vida. Sem escola, sem riquezas, sem privilégios, desde cedo acompanhava as caravanas comerciais, observando os adultos negociarem, mentirem, trapacearem. Mas ele escolhia diferente. Mesmo jovem, já era conhecido pela honestidade. E quem o conhecia sabia: aquele menino não era comum, mas ser honesto num mundo corrompido tem um preço. Maomé vivia à margem das elites de Meca. Os poderosos da época, líderes tribais e comerciantes influentes, viam naquele menino órfão, pobre, íntegro demais, um problema em potencial, porque gente que não se curva ao sistema sempre assusta. O que poucos sabiam é que, enquanto ele caminhava por entre barracas de especiarias e rezava em silêncio nas noites do deserto, uma revolução espiritual estava sendo gerada dentro dele. E tudo começou ali, na dor silenciosa da infância. Maomé aprendeu cedo que o mundo é injusto, mas, ao invés de se conformar, ele escolheu ser diferente. E talvez seja por isso que sua mensagem futura teria tanto poder, porque ela não nasceria dos livros, nem da política. Ela viria de alguém que conheceu a dor e ainda assim escolheu a compaixão. De alguém que viu o abandono e decidiu ser abrigo para outros. De um menino que cresceu nas sombras, mas que nunca deixou de buscar a luz. Essa luz, um dia, o encontraria, no silêncio de uma caverna. Mas antes disso, o destino ainda reservava a ele uma experiência sobrenatural, algo que mudaria o mundo inteiro para sempre. Era noite em Meca. O mundo dormia. Mas dentro de Maomé, algo não o deixava descansar. Ele havia começado a se afastar das agitações da cidade, incomodado com a desigualdade, a idolatria, a sede de poder que dominava os homens. Em busca de respostas, Maomé passou a se refugiar sozinho na caverna de Hira, no alto das montanhas próximas. Ali, em completo silêncio, ele meditava, orava, pensava, chorava. E então, aconteceu. Aos 40 anos, em uma noite que não seria como nenhuma outra, Maomé teve uma experiência que mudaria tudo. Uma presença misteriosa surgiu diante dele, forte, intensa, avassaladora. Era o anjo Gabriel. E suas palavras não foram de conforto, foram ordens. "Lê", disse o anjo. Maomé, tomado pelo medo, respondeu: "Não sei ler." Mas o anjo insistiu: "Lê." Até que, tomado por um pavor existencial, o profeta sentiu aquelas palavras invadirem seu ser. "Lê em nome do teu Senhor que criou o homem de um coágulo." Naquele momento, Maomé não sabia se estava enlouquecendo. Seu corpo tremia, sua alma entrava em choque. Ele correu para casa, desesperado, gritando: "Cobram-me! Cobram-me!" E ali, mais uma vez, o mundo quase perdeu a chance de ouvir sua mensagem, porque Maomé quis desistir. Ele achou que estava amaldiçoado, que havia sido tocado por demônios. Mas foi então que Khadija, sua esposa, sua amiga, sua base, o acolheu nos braços, olhou em seus olhos e disse: "Deus nunca deixaria alguém como você ser enganado." Foi ela quem o levou até um sábio cristão chamado Waraka, um homem culto e conhecedor das escrituras antigas. Ao ouvir o relato de Maomé, Waraka não hesitou. "Você foi visitado pelo mesmo anjo que falou com Moisés. Você foi escolhido." Mas com a escolha, viria o fardo. Nos dias seguintes, o silêncio da caverna foi substituído por uma avalanche de revelações. Verso após verso, Maomé começava a recitar palavras que nem ele compreendia por completo, mas que tocavam o mais íntimo da alma humana. Palavras sobre justiça, misericórdia, unidade, humildade, fé. Palavras que cortavam como lâmina a corrupção, a ganância, o orgulho dos líderes de Meca. Ele não procurou o chamado o procurou.
E mesmo com medo, mesmo sem entender tudo, Maomé aceitou. Não porque queria poder, mas porque sentia que era verdade. E às vezes, isso é tudo o que precisamos para mudar o mundo, sentir que algo maior nos chama. E responder, por trás de todo grande homem, existe uma mulher cuja força silenciosa é muitas vezes ignorada pela história. E no caso de Maomé, essa mulher foi muito mais que esposa. Ela foi alicerce, coragem, fé e alma gêmea. Khadija bint Khuwailid era tudo o que uma mulher não deveria ser naquele tempo. Independente, rica, respeitada e dona do próprio destino. Empresária de sucesso em uma sociedade patriarcal, ela escolhia com quem fazer negócios e também com quem se casar. E foi ela quem escolheu Maomé, não por interesse, mas por reconhecer, naquele jovem simples e honesto, um caráter raro, uma pureza que dinheiro nenhum comprava. Eles se casaram quando ele tinha 25 anos e ela 40. Durante 25 anos, um casamento que nenhuma outra mulher de Maomé viveu por tanto tempo, Khadija foi o refúgio emocional, espiritual e humano dele. Ela não apenas o amou, ela acreditou nele quando nem ele acreditava em si mesmo. Na noite da primeira revelação, quando Maomé voltou da caverna tremendo, desesperado, cogitando que estivesse enlouquecendo, Khadija não hesitou. Ela o cobriu, o acalmou e com firmeza disse: "Você ajuda os pobres, respeita os idosos, fala a verdade. Deus jamais deixaria alguém como você ser enganado." Ela foi a primeira muçulmana, a primeira a aceitar sua mensagem, a primeira a se entregar à nova fé, sem exigências, sem dúvidas. E mais do que isso, foi ela quem financiou os primeiros passos do Islã. Com sua fortuna, Maomé pôde se dedicar às revelações e proteger os primeiros seguidores, que logo começaram a ser perseguidos. Mas Khadija também sofreu. Ela foi desprezada pelas elites, perdeu amigos, enfrentou escassez durante os boicotes impostos à sua família e, mesmo assim, nunca recuou. A dor da perda veio novamente quando, anos depois, Khadija morreu e, com ela, uma parte de Maomé. Ele nunca se casou com outra mulher enquanto ela esteve viva e, mesmo depois de sua morte, ele chorava por ela. Anos mais tarde, quando lhe perguntaram por que ainda falava tanto dela, Maomé respondeu com os olhos marejados: "Ela acreditou em mim quando ninguém acreditava. Ela me abraçou quando todos me rejeitaram." Khadija não foi apenas a esposa do profeta. Ela foi a primeira chama que acendeu a fé de milhões. E talvez, se não fosse por ela, o mundo jamais teria conhecido as palavras de Maomé. No começo parecia inofensivo, um homem dizendo que havia recebido mensagens de Deus, uma voz solitária no meio do deserto. Nada com que os poderosos precisassem se preocupar, certo? Errado, porque a mensagem de Maomé não era apenas religiosa, ela era uma ameaça direta ao poder estabelecido. Ele falava em justiça social, fim da exploração, igualdade entre senhores e escravos, libertação das mulheres, fé em um único Deus. E isso abalava as bases de uma Meca controlada por interesses comerciais, políticos e espirituais. Os líderes da cidade ganhavam fortunas com a idolatria, com peregrinações aos templos cheios de estátuas. E de repente, um homem se levanta e diz: "Não existem vários deuses, existe apenas um, e todos vocês, ricos e pobres, são iguais diante dele." A cidade tremeu. Começou sutil, zombarias, piadas, olhares tortos, mas logo virou um pesadelo. Maomé foi ridicularizado, chamado de mentiroso, de louco, de bruxo. Seus seguidores foram humilhados, torturados, expulsos. Bilal, um escravo convertido ao Islã, foi amarrado no chão quente do deserto e açoitado enquanto dizia apenas uma palavra: Ahad, um só. Outros foram mortos, famílias desfeitas. Quem seguia Maomé perdia tudo: casa, nome, proteção.
E mesmo assim, muitos ficavam. Por quê? Porque as palavras dele tocavam fundo demais para serem ignoradas. Porque ele não pregava medo, mas esperança. Não vendia milagres, oferecia sentido. Mesmo assim, a perseguição aumentava. Os líderes de Meca fizeram de tudo para calá-lo. Ofereceram dinheiro, ofereceram poder, ofereceram mulheres. E disseram: pare de falar, nos diga o preço do seu silêncio. E Maomé respondeu: se colocarem o sol em minha mão direita e a lua na esquerda, ainda assim não deixarei de falar o que me foi ordenado. A escolha estava feita, e com ela o preço. A comunidade muçulmana foi isolada, boicotada, lançada à fome por 3 anos inteiros. Crianças chorando de fraqueza, homens comendo folhas, mulheres adoecendo, e mesmo assim ninguém desistiu. Porque quando a verdade incomoda os poderosos, ela se torna perigosa, mas também irresistível. Foi nesse cenário de dor e resistência que Maomé se transformou de pregador em símbolo. E a perseguição, ao invés de calar sua voz, fez com que ela ecoasse ainda mais longe. Mas ele sabia, para sobreviver, teria que partir. E a despedida que viria logo em seguida não seria apenas de um lugar, seria de tudo o que ele conhecia até então. A cada novo versículo revelado, a tensão em Meca se tornava insuportável. Maomé havia se tornado o símbolo de uma mudança que os poderosos jamais aceitaram. E a cidade, que um dia foi seu lar, se transformava em armadilha. Então chegou o momento mais difícil. Ele teria que deixar tudo para trás. A decisão não foi tomada por medo, mas por sabedoria. Era a vida dele, a de seus seguidores e a própria sobrevivência da mensagem que estavam em risco. E assim começou uma das fugas mais icônicas da história, a Hijra, a jornada de Meca para Yatrib, que mais tarde seria conhecida como Medina. Mas essa não foi apenas uma mudança geográfica, foi uma ruptura emocional, espiritual e histórica. Ele abandonava a terra de seus antepassados, os becos de sua infância, o túmulo de Khadija. E enquanto partia, seus inimigos arquitetavam sua morte. Na calada da noite, com a cabeça a prêmio, Maomé escapou de Meca ao lado de seu fiel companheiro, Abu Bakr. Refugiaram-se por dias na caverna de Taur, escondidos, enquanto os assassinos rondavam cada pedra do deserto. E ali, enquanto a ameaça crescia lá fora, Maomé permaneceu calmo. Quando Abu Bakr, com medo, sussurrou: "E se nos acharem?" Maomé respondeu com fé inabalável: "Não tenhas medo, Deus está conosco." Essa confiança foi sua bússola. E ao emergir da caverna, ele já não era mais apenas um perseguido, era o líder de uma nova era. Ao chegar em Medina, Maomé foi recebido não como fugitivo, mas como esperança viva. Lá, ele não encontrou apenas abrigo. Ele encontrou um povo pronto para lutar ao seu lado. Judeus, tribos árabes e novos convertidos ao Islã formaram, sob sua liderança, a primeira comunidade unificada em torno da fé, da justiça e da paz. E foi em Medina que o profeta deixou de apenas anunciar versos e passou a construir uma sociedade inteira baseada neles. Ele desenhou as bases de um Estado, criou alianças, julgou disputas, acolheu os pobres e manteve, acima de tudo, a visão de um mundo mais justo. A fuga de Maomé não foi um ato de covardia. Foi um movimento estratégico, espiritual e emocional. Foi o momento em que um homem se transformou em líder e uma mensagem passou de sussurro a grito. E a partir dali, nada mais seria como antes. Meca ainda o odiava, mas agora Maomé não estava mais sozinho. E no silêncio do deserto, o vento já soprava os primeiros sinais de uma nova realidade, a de um homem que voltou do exílio para mudar o destino de nações inteiras. Em Medina, Maomé não encontrou apenas abrigo. Ele encontrou o palco para transformar fé em ação, palavras em estrutura, ideais em sistema. Era o momento de mostrar ao mundo que sua mensagem não era apenas espiritual,
mas capaz de sustentar uma sociedade inteira, justa, solidária e forte. A cidade vivia dividida entre diversas tribos: Aus, Khazraj, judeus, beduínos, todos desconfiados uns dos outros, muitas vezes inimigos históricos. Mas Maomé tinha algo que nenhum outro líder possuía: credibilidade moral e neutralidade política. Ele não representava um clã, mas sim uma ideia maior, e por isso conseguiu o impossível: unir inimigos em torno de um pacto de convivência. Foi em Medina que ele implementou a Constituição de Medina, considerada por muitos o primeiro contrato social interreligioso da história. Nela, muçulmanos, judeus e tribos pagãs aceitavam viver sob princípios de paz, justiça, ajuda mútua e liberdade de culto. Mas ser um líder justo nem sempre significa viver em paz. Os inimigos em Meca não o esqueceram. Pelo contrário, a ameaça que antes era apenas doutrinária, agora era política e militar. A nova comunidade de Medina era uma afronta direta ao poder estabelecido em Meca, e logo as batalhas começaram. Em Badr, com apenas 313 homens mal armados, Maomé enfrentou um exército de mais de 1000 soldados. Foi um milagre para seus seguidores, a vitória improvável que fortaleceu a fé de muitos. Mas vieram também as dores de Uhud, onde o próprio profeta sangrou e viu seus companheiros tombarem. E a tensão se intensificou em Kandak, quando Medina foi sitiada por tribos unidas contra ele. Maomé, o homem da palavra, agora era também estrategista, comandante, chefe de Estado. Mas o que mais surpreendia era sua capacidade de, mesmo em meio ao caos, manter a integridade da missão original. Ele não se deixou corromper pelo poder, nem cedeu à vingança fácil. Pelo contrário, perdoava inimigos, protegendo até os que antes tentaram matá-lo. Mais do que formar um exército, ele formou um povo. As tribos que antes guerreavam entre si agora se chamavam de irmãos. Os escravos tinham lugar de fala. As mulheres ganhavam direitos inéditos, os órfãos eram protegidos, os pobres eram amparados. Maomé havia provado algo que nenhum império conseguira: que uma sociedade pode ser guiada pela compaixão e não pela dominação. E tudo isso não veio da espada, mas da fé, da justiça e do exemplo vivo de um homem que liderava com o coração. Mas mesmo com tudo isso, uma ferida ainda doía: Meca, a cidade que o expulsou, o lar que virou ferida aberta. E Maomé sabia: um dia ele teria que voltar. Para muitos, a ideia de um profeta com uma espada nas mãos parece contraditória. Como pode alguém que prega paz, amor e misericórdia também liderar batalhas, usar armaduras e montar estratégias de guerra? Mas Maomé não escolheu a guerra. Ela o escolheu. Quando foi expulso de Meca, ele partiu em silêncio. Quando seus seguidores foram torturados, ele orou. Quando propôs acordos de paz, foi ignorado. Mas havia um limite, e esse limite foi cruzado repetidas vezes pelos líderes de Meca. A guerra, então, se tornou uma resposta necessária, não por conquista, mas por sobrevivência. É preciso entender o contexto da Arábia do século VII. Era uma terra de sangue, onde clãs brigavam por poços de água, disputas de honra viravam guerras, e leis só existiam para quem tinha poder. Naquele mundo não havia espaço para vulnerabilidade. Se Maomé não reagisse, sua comunidade seria aniquilada. Mas até na guerra, ele surpreendia. Antes de qualquer confronto, Maomé deixava claro aos seus soldados: não matem crianças, não toquem em mulheres, não destruam árvores, não ataquem quem não estiver lutando. Ele proibiu a mutilação dos corpos inimigos, ordenou o tratamento digno dos prisioneiros e, quando possível, buscava acordos antes da violência. Mesmo com a espada em punho, a ética vinha primeiro. E foi essa conduta que o transformou em algo além de um guerreiro, um símbolo de justiça num mundo brutal. Em muitas batalhas, ele poderia ter exterminado seus inimigos, mas preferiu perdoar.
Poderia ter imposto sua religião à força, mas disse: não há compulsão na fé. Ainda assim, essa parte da sua história seria distorcida ao longo dos séculos. Seus opositores o chamariam de tirano. Alguns seguidores, séculos depois, usariam seu nome para justificar o terror. E o mundo ocidental, sem mergulhar nos fatos, o pintaria como um fanático sanguinário. Mas a verdade é mais profunda. Maomé foi um homem que lutou quando precisou, mas que sempre preferiu o diálogo. Um líder que sabia que palavras curam, mas que às vezes precisam ser defendidas com firmeza. E mesmo quando vencia, ele jamais se embriagava com a glória. Porque no fundo, ele sabia. Não lutava por poder, mas por um propósito. E cada vitória militar não era o fim, mas um meio de proteger o que mais importava. A mensagem que ele havia recebido na solidão da caverna. Agora, com cada batalha, ele se aproximava do momento mais esperado e também o mais delicado, o retorno a Meca. Mas como voltar ao lugar que tentou te matar? A resposta viria em breve e surpreenderia o mundo inteiro. Quando o nome Maomé é mencionado no Ocidente, o que vem à mente? Infelizmente, a imagem que muitos constroem é distorcida, limitada por preconceitos históricos, guerras religiosas e uma falta profunda de contato com a essência da sua mensagem. Mas a verdade é que muitos dos ensinamentos mais revolucionários, humanos e transformadores de Maomé nunca chegaram ao Ocidente. E o que não se conhece, se teme. O que não se estuda, se julga. O que não se ouve, se distorce. Poucos sabem, por exemplo, que Maomé ensinava: sorrir para o irmão é um ato de caridade. Ou que dizia: o melhor entre vocês é aquele que é melhor com sua esposa. Ele falava sobre educação como obrigação sagrada, tanto para homens quanto para mulheres. Defendia os órfãos, alertava contra a acumulação de riquezas, denunciava injustiças com palavras que ecoam até hoje. Disse que o forte não é o que vence na luta, mas aquele que domina a si mesmo na hora da raiva. Esses ensinamentos não eram apenas belas frases, eram vividos no cotidiano. Maomé varria sua casa, costurava suas roupas, escutava os pobres, respeitava os cristãos e os judeus como povos do livro. Mas por que isso tudo foi apagado da memória coletiva do Ocidente? A resposta está nos séculos de confronto entre impérios, nas cruzadas, na construção de uma visão eurocêntrica do mundo, onde a figura de Maomé foi transformada em vilão para justificar guerras. A sua imagem foi pintada como a de um herege, um falso profeta, um homem sedento por poder, quando na realidade ele morreu com poucas posses, sem coroa, sem palácio e sem jamais se proclamar divino. E mesmo hoje, enquanto milhões o seguem com devoção, há um silêncio desconfortável nos livros ocidentais sobre a sua compaixão, sua sabedoria e seu legado como educador, reformador e pacificador. Maomé ensinava a cuidar da terra, a tratar os animais com respeito, a ouvir antes de julgar, a cuidar dos vizinhos, mesmo que fossem de outra fé. Ele dizia: nenhum de vocês crê verdadeiramente até que deseje para o outro o que deseja para si mesmo. Esses valores são universais, mas foram enterrados sob camadas de desinformação. Hoje, mais do que nunca, precisamos relembrar e revelar esse lado esquecido. Porque talvez, ao entender os ensinamentos que não chegaram ao Ocidente, possamos construir pontes onde antes só havia muros. E descobrir que, no fim das contas, o que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos separa. É fácil colocar figuras históricas em pedestais, transformá-las em lendas inalcançáveis. Mas quando fazemos isso, esquecemos que até os maiores nomes da humanidade também eram humanos, e Maomé era profundamente humano. Ele sentia medo, chorava, se angustiava, tinha dúvidas, sofria com perdas, se abalava com traições, sentia raiva e depois se arrependia.
A história conta que, em certos momentos, as revelações cessaram por dias, semanas, talvez meses, e Maomé mergulhou numa angústia profunda. Chegou a pensar que tinha sido abandonado por Deus. Imagina o desespero, carregava uma missão gigantesca, mas de repente o silêncio. O céu se calou e ele se perguntou: será que tudo isso era real? Mas mesmo assim, ele continuou. Também era um homem que chorava por amor. Sentiu a dor devastadora de perder Khadija, sua esposa, confidente e maior apoio. Dias depois de sua morte, perdeu também seu tio Abu Talib, que o protegia. Foi o período mais sombrio da sua vida, chamado de o Ano da Tristeza. E mesmo sendo profeta, ele não era poupado da dor. Enterrou todos os seus filhos homens, segurou seus corpos sem vida nos braços e ainda assim seguia pregando esperança. Ele se preocupava com os pobres, a ponto de dividir sua comida mesmo com fome. Ele sentava com os marginalizados, os doentes, os esquecidos. Em vez de tronos, preferia o chão duro. Em vez de ouro, vestia roupas simples rasgadas. Em vez de arrogância, oferecia silêncio, escuta e empatia. E ainda assim, havia quem duvidasse dele. Mesmo depois de tudo, ele ainda era acusado, ameaçado, desprezado. E o que ele fazia? Respirava fundo, orava, chorava escondido e perdoava. Maomé não era um super-herói invulnerável. Era um homem de carne e osso que erguia a cabeça enquanto o mundo tentava quebrá-lo. E talvez seja isso que o torna tão extraordinário. Não foi sua força divina, mas sua capacidade de continuar mesmo com o coração em pedaços. Porque no fundo, a verdadeira grandeza não está em não sentir dor, mas em seguir mesmo com ela. Toda figura que transforma o mundo inevitavelmente carrega polêmicas. E com Maomé não seria diferente. Mas o mais intrigante é que por séculos, algumas partes da sua vida foram omitidas, suavizadas ou completamente distorcidas, tanto por inimigos quanto por seguidores. O que os livros não contam é justamente o que mais revela quem ele realmente foi. Vamos começar com as críticas mais comuns que Maomé recebeu. E ainda recebe: seu casamento com Aisha, que tinha idade muito jovem, sua participação em batalhas, sua relação com as tribos judaicas em Medina, seus múltiplos casamentos, suas decisões políticas que, à primeira vista, parecem contraditórias com seus próprios ensinamentos de paz. Essas são questões que assustam, chocam, mas que precisam ser abordadas com coragem, contexto e honestidade. Sobre Aisha. Sim, ela era jovem quando foi prometida a Maomé, mas estamos falando de um tempo em que a infância terminava muito antes, e os casamentos eram alianças tribais, culturais e estratégicas. O que se esquece de dizer é que Aisha se tornou uma das mulheres mais influentes do Islã. Foi ela quem narrou mais de 2.000 ensinamentos do profeta, tornando-se referência intelectual e espiritual por décadas após sua morte. Sobre as guerras, Maomé não foi um conquistador sanguinário, mas também não era um pacifista ingênuo. Ele usou a força quando foi inevitável e com um código moral rigoroso. Mesmo seus inimigos reconheciam sua honra no campo de batalha. E sobre os judeus de Medina? Sim, houve conflitos, mas não por religião, e sim por alianças quebradas, traições políticas e conspirações militares. Maomé não perseguiu judeus por sua fé. Ele viveu em paz com muitos deles, até que a confiança foi rompida. E os múltiplos casamentos? Poucos falam que a maioria dessas uniões tinham razões sociais, políticas ou humanitárias. Ele casou com viúvas de guerreiros mortos, mulheres abandonadas, alianças intertribais para evitar guerras. A maioria dos casamentos não foi por paixão, mas por missão. Além disso, muitos registros históricos foram manipulados ou censurados ao longo do tempo, tanto por interesses políticos quanto religiosos. Maomé não era perfeito, e essa é exatamente a beleza da sua história.
Porque quanto mais humana ela for, mais poderosa ela se torna. Esconder suas polêmicas é diminuir sua grandeza. Encará-las é reconhecer que ele foi real, complexo e ainda assim digno de admiração. Porque o verdadeiro legado de um homem não está apenas nos momentos gloriosos, mas na forma como ele lida com os dilemas, as acusações, os erros e as verdades difíceis. E Maomé enfrentou tudo isso com algo que muitos líderes jamais conheceram: transparência, humildade e consciência do próprio peso. Após décadas de revelações, batalhas, conquistas e transformações profundas, a vida de Maomé se aproximava do fim. Mas como termina a trajetória de um homem que desafiou impérios e fundou uma fé que mudaria o mundo? A morte de Maomé não foi como a de um mártir em combate, nem como a de um rei cercado por luxo. Ela foi silenciosa, lenta, cercada por mistério e por sinais que até hoje levantam questionamentos. Tudo começou com uma febre intensa e uma dor que se espalhava pelo corpo. Ele sabia que estava partindo. Em seus últimos dias, pediu para ser cuidado por Aisha, a esposa com quem tinha laços profundos de afeto e confiança. Mas havia algo estranho. Alguns registros dizem que, anos antes, após a Batalha de Khaibar, Maomé foi envenenado por uma mulher judia que tentou se vingar da morte de seus familiares. O veneno não o matou imediatamente, mas poderia ter causado efeitos prolongados, deteriorando sua saúde lentamente ao longo dos anos. Em suas últimas palavras, ele teria dito: "Sinto que o veneno que comi em Khaibar ainda está me cortando a veia do coração." Coincidência ou uma despedida com um recado? Além disso, muitos relatos descrevem uma profunda melancolia em seus últimos dias. Ele falava com saudade de seus companheiros, chorava em orações e reforçava a importância de 3 pilares: a oração, o cuidado com os mais frágeis e o respeito às mulheres. Antes de morrer, ele fez algo inesperado. Subiu ao púlpito da mesquita, olhou para a multidão e disse: "Se eu bati em alguém, que ele venha me bater. Se eu devo algo, que ele venha cobrar." Nenhum profeta, rei ou governante da história fez algo tão humilde, tão humano e tão impactante. Ali, diante de todos, ele se despia de qualquer santidade, dizendo: "Sou apenas um homem." E então, numa manhã tranquila, apoiado no colo de Aisha, ele ergueu os olhos ao céu, murmurou as últimas palavras: "Ó Deus, o mais elevado companheiro", e partiu. Sem deixar fortuna, sem herança de ouro, sem palácio, apenas um legado e uma fé viva que ultrapassaria oceanos, séculos e civilizações. Mas, e se sua morte não tivesse sido apenas o fim natural de uma vida difícil? E se sua ausência tivesse sido apressada por interesses ocultos? Alguns estudiosos especulam que havia forças interessadas em se apoderar de sua liderança espiritual. Outros dizem que, como em tantas histórias humanas, o maior inimigo está dentro do próprio círculo. O fato é que, após sua morte, o mundo que ele construiu rapidamente entrou em disputas internas. E a divisão entre sunitas e xiitas, que perdura até hoje, nasceu ali, no vácuo de sua ausência. Coincidência? Ou mais um sinal de que, até mesmo na morte, Maomé continuava sendo um campo de batalha, ideológica, espiritual e histórica. Pouco depois da morte de Maomé, começou uma corrida pelo controle do seu legado. O homem havia partido, mas sua influência crescia como nunca. E como sempre acontece na história, onde há poder, há disputa, Maomé não deixou testamento político. Não apontou com clareza um sucessor, e isso abriu espaço para interpretações e manipulações. O que muitos não sabem é que grande parte de suas mensagens mais humanas, igualitárias e espirituais foram silenciadas ou distorcidas pelos próprios seguidores, especialmente os mais interessados em transformar a fé em ferramenta de domínio. Maomé ensinava que todos os seres humanos eram iguais perante Deus,
Mas com o tempo surgiram castas religiosas, califas autoritários, sultões com palácios dourados. Ele havia proibido a idolatria e, anos depois, muçulmanos começaram a idolatrar líderes, tradições, dogmas políticos. Ele dizia: o melhor entre vocês é o que mais serve aos outros. Mas o que se viu foi o surgimento de impérios que exploravam e escravizavam em seu nome. Maomé falava da importância da consciência individual, da reflexão, da espiritualidade interior. Mas ao longo dos séculos, grupos autoritários criaram um Islã rígido, punitivo, intolerante, que nada tem a ver com as palavras suaves e profundas reveladas ao profeta nas noites do deserto. Por que isso aconteceu? Porque suas mensagens mais subversivas eram perigosas demais para serem mantidas intactas. Falar de igualdade entre raças, justiça social, respeito à mulher, compaixão pelos marginalizados, ameaçava estruturas de poder. E então, lentamente, o que era puro virou dogma. O que era luz virou instrumento de medo. O que era revolução virou religião controlada por homens e não mais guiada por Deus. Os livros escolares esqueceram os detalhes mais sensíveis. As mesquitas, em muitos lugares, calaram as passagens que falavam de perdão, empatia e liberdade de pensamento. E o Ocidente seguiu repetindo os mesmos estereótipos, sem nunca ouvir o profeta de verdade. Mas o legado silenciado ainda pulsa. Está escondido nos textos antigos, nas orações sinceras dos simples, nos corações que ainda buscam o verdadeiro sentido do que Maomé dizia. Porque mesmo que tentem calar uma verdade, ela encontra formas de ser ouvida. Mesmo que tentem apagar uma luz, ela sempre volta a brilhar. E talvez a verdadeira missão de Maomé nunca foi fundar uma religião, mas sim acordar a alma humana. E essa parte do legado ainda pode ser resgatada. A história, assim como o tempo, nem sempre é justa. Durante séculos, tudo o que se sabia sobre Maomé vinha de fontes religiosas, interpretadas e recontadas por homens com agendas diversas. Mas, nos últimos anos, novas descobertas vêm emergindo. Manuscritos antigos, pesquisas acadêmicas independentes, documentos preservados em mosteiros e universidades silenciosas, começam a mostrar um lado menos místico, mais humano e mais surpreendente do profeta. Uma das descobertas mais impactantes envolve os primeiros fragmentos do Alcorão, encontrados na Universidade de Birmingham, datados de poucos anos após a morte de Maomé. A datação por carbono mostrou algo impressionante. Os versos estavam praticamente idênticos aos que são recitados hoje, indicando que sua mensagem não foi tão adulterada quanto muitos pensavam, mas que o problema esteve, principalmente, nas interpretações e aplicações políticas. Outros estudos mostram que Maomé tinha contato com culturas e religiões muito mais diversas do que se pensava. Seu discurso revelava influência não apenas judaico-cristã, mas também de valores filosóficos antigos, inclusive com paralelos em tradições espirituais orientais. Ele falava de contemplação, da busca pela luz interior, de um Deus que se revela dentro do ser humano. Alguns pesquisadores destacam que Maomé demonstrava um conhecimento profundo sobre medicina, psicologia e até ecologia para seu tempo. Ele recomendava o uso de ervas medicinais, falava sobre saúde mental e defendia a preservação do meio ambiente, chegando a dizer: se a hora do juízo final chegar e você estiver plantando uma árvore, continue plantando. Descobertas também mostram que ele escreveu cartas diplomáticas a líderes do mundo, como o imperador bizantino, o Shah da Pérsia e o patriarca copta do Egito, sempre com tom respeitoso, propondo paz e entendimento, nunca imposição. E mais surpreendente ainda,
Estudos linguísticos e históricos apontam que Maomé tinha uma postura crítica sobre dogmas rígidos. Ele aceitava a dúvida, acolhia perguntas e ensinava que o conhecimento era obrigatório para todo crente, inclusive para as mulheres, num tempo em que elas eram invisíveis. Aos poucos, esse Maomé desconhecido vai ganhando corpo. Não o mito, não o símbolo, mas o homem. O ser humano que enfrentou poderes gigantescos, cometeu erros, se emocionava, cuidava das pessoas à sua volta e sonhava com um mundo mais justo, não só no além, mas aqui, agora. Talvez seja esse o Maomé que precisamos conhecer. Aquele que não cabe nos extremos, aquele que não pertence a fanáticos, nem a opositores cegos. Aquele que só pode ser compreendido quando nos despimos do medo e nos abrimos à verdade. Porque às vezes o maior segredo não está no que foi escondido, mas no que sempre esteve diante de nós e que ninguém nos ensinou a enxergar. Ao longo dos séculos, Maomé foi transformado em símbolo, combatido como ameaça, exaltado como santo e distorcido como mito. Mas a pergunta mais sincera e mais ignorada permanece. Afinal, o que Maomé realmente pregava? A resposta não está nos discursos políticos, nem nas versões editadas da história. Ela está nas palavras simples, nos atos cotidianos, na coerência entre o que dizia e o que fazia. Maomé não veio trazer uma religião para dividir o mundo. Ele veio anunciar uma verdade espiritual que conectava o ser humano ao Criador e o ser humano ao seu próximo. No fundo, sua mensagem era clara, universal e profundamente humana. A fé não é só o que você diz, é o que você faz com o que acredita. Ele falava sobre equilíbrio entre corpo e espírito, entre dever e compaixão, entre liberdade e responsabilidade. Ele ensinava que o valor de alguém não está em sua aparência, status ou tribo, mas no seu caráter. Pregava que a melhor forma de se aproximar de Deus é cuidar dos outros. E quando o questionavam sobre o que Deus mais ama, ele não citava sacrifícios nem rituais. Ele dizia: um coração puro, uma língua honesta e mãos que ajudam o próximo. Essa era sua essência. Maomé não buscava glória pessoal. Muitas vezes recusava títulos, riquezas e homenagens. Dizia: sou apenas o filho de uma mulher que comia carne seca em Meca. Ele se incomodava quando via a arrogância entre os seus, repreendia quem se achava superior, perdoava inimigos, mesmo quando tinha poder para puni-los. Ele dizia que o maior jihad, a maior luta, não era contra o outro, mas contra o próprio ego, contra a vaidade, contra a ganância, contra a injustiça dentro de nós mesmos. Ele acreditava no poder transformador da misericórdia e mesmo quando falava de julgamento, o fazia com tom de esperança, não de condenação. Para ele, o paraíso era possível a qualquer um, até mesmo aqueles que erraram, se tivessem arrependimento sincero. Então, onde está o mito? Talvez no fato de que o mundo preferiu distorcer sua imagem para justificar guerras. Ou que até seus seguidores transformaram sua simplicidade em dogmas pesados demais para se carregar. Mas o homem real ainda está ali, nos gestos pequenos, nas frases esquecidas, no silêncio das noites em oração. Separar o homem do mito é redescobrir um Maomé que não quer seguidores cegos, mas seres humanos conscientes, justos e compassivos. É entender que ele não veio para ser adorado, veio para nos lembrar de quem somos e de quem podemos ser. E se tudo o que você pensou saber sobre Maomé estiver incompleto? E se a figura que nos ensinaram a temer for, na verdade, alguém que deveríamos conhecer mais profundamente? E se ele não fosse o vilão que pintaram no Ocidente, nem o santo intocável que muitos tentaram moldar no Oriente? E se Maomé fosse simplesmente humano? Um homem que amava profundamente, que teve medo, que se angustiou, que sorriu para crianças, chorou por perdas e buscou, acima de tudo, o equilíbrio entre fé e humanidade.
E se a mensagem dele, quando despida das interpretações rígidas, for, na essência, sobre compaixão, ele falava de um Deus que perdoa, de um Deus que escuta, de um Deus que está perto, não num trono distante, mas dentro do coração de quem age com justiça e amor. Talvez o maior erro que cometemos foi transformar Maomé num rótulo, reduzi-lo a um nome num livro de história, a um personagem em guerras religiosas, a um tema para debates vazios, sem profundidade, sem escuta real. Mas se ousarmos olhar com o coração aberto, veremos que Maomé não veio dividir, ele veio unir. Unir o homem ao seu Criador, unir o humano ao seu próximo, unir as partes quebradas da alma para que a gente pudesse voltar a ser inteiro. E talvez, ao resgatar a verdade por trás do véu da história, possamos resgatar também uma parte esquecida de nós mesmos. Porque no fim das contas, não importa se você acredita que ele foi profeta ou apenas um grande homem. O que importa é reconhecer que suas palavras ainda têm o poder de curar, de transformar, de nos fazer pensar. E se a gente se permitisse ouvir de novo, não com os ouvidos do medo, mas com os ouvidos da alma, talvez, só talvez, a gente finalmente entenda. Se essa história te tocou, não guarda só para você. Compartilha esse vídeo com alguém que você ama. Alguém que merece ouvir essas verdades que a história tentou esconder. Deixa aqui nos comentários qual foi o momento mais impactante dessa jornada para você. Você já tinha ouvido falar sobre esse lado de Maomé? Vamos conversar, vamos refletir juntos. E claro, se inscreve no canal se você acredita que histórias como essa precisam ser contadas com mais verdade, mais emoção e menos julgamento. Curte esse vídeo, ativa o sininho e ajuda essa mensagem a alcançar mais corações. Maomé foi muito mais do que o profeta do Islã. Ele foi um espelho da nossa própria busca. Buscava justiça em meio ao caos, amor em meio à rejeição, verdade em meio a um mundo de mentiras. E talvez, por isso ele tenha sido tão odiado, porque a verdade incomoda, porque a luz, quando brilha forte demais, cega quem não está pronto para ver, mas ela também ilumina. E se hoje você está aqui, é porque talvez esteja pronto para enxergar um pouco mais além. Lembre-se, a história nunca é feita só do que aconteceu, mas do que escolhemos lembrar e do que temos coragem de sentir.